A Universal Studios trouxe uma nova releitura do Lobisomem. Nós assistimos esse filme, a crítica inclusive já está lá no site do Cultura Exaltada, mas vamos falar aqui também o que nós achamos de Lobisomem, o filme lançado em 2025 que faria parte do novo universo compartilhado dos monstros da Universal Studios. Fala galera, beleza? Aqui é o Vini, trazendo para vocês mais um vídeo, uma crítica, opinião, fale da maneira que você quiser, sobre esse filme que é Lobisomem. Um filme que traz uma nova releitura da clássica criatura dos folclores, da literatura, da cultura pop em geral. Chame da maneira que você quiser, inclusive comente aqui de onde você conhece o lobisomem, se você gosta dessa lenda e qual é a sua história favorita sobre o lobisomem, beleza? Deixa eu saber aqui nos comentários. Nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente dessa versão aqui do lobisomem, mas tem coisas que eu gosto de observar, por exemplo, o fato do lobisomem, desse filme específico, ter sido inicialmente idealizado para fazer parte do Dark Universe, aquele universo compartilhado dos monstros da Universal Studios que infelizmente flopou. Vamos falar sobre isso nesse vídeo, depois de você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, dar um like para ajudar e acompanha também o nosso site e as nossas redes sociais do Cultura Exaltada. Os links estão aqui na descrição, beleza? Bora falar de Lobisomem. Eu acho interessante começar falando sobre isso, né? Sobre a questão desse filme do Dark Universe, na verdade. Porque, na verdade, o Dark Universe, ele nasceu e morreu, né? Porque a ideia do Dark Universe era ser um reboot do universo compartilhado dos monstros da Universal Studios. Não sei se você sabe, apesar do conceito de universo compartilhado nos cinemas ter sido amplamente popularizado pela Marvel Studios, com o universo cinematográfico da Marvel, né, o MCU, na verdade, esse conceito já existe há muito tempo, embora não fosse tão popular. E talvez a primeira franquia que trouxe isso foi justamente os monstros da Universal. Lá na década de 30 e 40, filmes do Drácula, do Lobisomem, Homem Invisível, Frankenstein, Monstro da Lagoa Negra, a Múmia também, todos esses aí e outros monstros menos conhecidos receberam adaptações feitas pela Universal Studios em um universo compartilhado. Não é que houve um grande arco a ser estabelecido, houve sim alguns crossovers, não podemos esquecer que era a década de 40, mas era sim um universo oficialmente compartilhado. E depois de um tempo isso morreu, a Universal fez sim outras adaptações desses mesmos personagens, só que em histórias mais isoladas. E em 2014, uma tentativa de começar um novo universo compartilhado foi feita com o filme Drácula, a História Nunca Contada. Mas esse filme foi um fracasso total, o que fez a Universal tirar ele dos planos do universo compartilhado, mas não abandonar ainda o universo compartilhado. Em 2017 saiu um reboot da Múmia, estrelado pelo Tom Cruise. Esse sim, oficialmente seria o começo definitivo do que agora era chamado de Dark Universe. Esse Dark Universe já teria vários outros filmes planejados para sair, inclusive saiu uma foto, eu vou ver se eu acho aqui a foto na internet para colocar aqui na edição, porque eram fotos dos atores que já estavam previstos para interpretar os personagens que iriam aparecer nos próximos filmes do Dark Universe. Além do Tom Cruise, teria também, por exemplo, o Javier Bardem, que seria o Frankenstein, a Angelina Jolie, que seria a noiva do Frankenstein, o Johnny Depp, que seria o Homem Invisível, e por aí vai. Todos esses filmes seriam os filmes seguintes do reboot da Múmia, que seriam lançados e fariam parte do Dark Universe. Mas além deles, outros filmes também estavam planejados, como por exemplo, o filme do Lobisomem. Só que a Múmia foi outro flop gigantesco, ninguém gostou, e dessa vez a Universal decidiu cancelar tudo. Cancela, já era, mata o Dark Universe, não vão mais fazer o universo compartilhado. Mas alguns projetos ainda continuaram de pé, só que convertidos para filmes isolados. Um exemplo disso é O Homem Invisível, que saiu em 2020, que é um excelente filme. Se não me engano, o filme do Renfield, que foi lançado em 2023, também foi originalmente pensado para fazer parte do Dark Universe, mas foi convertido num projeto isolado, inclusive ele é um filme de comédia, né? E o Lobisomem, feito inclusive pela mesma equipe do filme do Homem Invisível, seria outro desses projetos que foi pensado para ser parte desse universo compartilhado, mas como o universo compartilhado morreu, ele virou uma trama completamente isolada. Enfim, nada disso interfere no produto final, mas é uma curiosidade que eu achei interessante contar pra vocês e tirar logo esse elefante da sala, porque eu gosto dessa ideia de universo compartilhado dos monstros do universo. Eu gostaria de ver isso ser
relançado de uma forma mais modernizada nos filmes atuais, mas infelizmente não aconteceu. Mas eu gosto de pensar que o Dark Universe existe, mesmo que de forma indireta, através desses filmes. Então sempre que eu puder mencionar isso, eu vou mencionar. Enfim, já falei muito sobre essa curiosidade aí, vamos falar do que interessa, que é o filme. A história do filme é bem interessante, ela conta a história de uma família, né? Um homem chamado Blake, ele tinha uma relação conturbada com o pai, que era um caçador obcecado por caçar uma certa criatura, né? Você já deve ter entendido o que eu tô falando. Quando ele cresceu, Blake decidiu sair de casa, foi pra cidade grande, e lá ele constituiu família, se casou com uma mulher chamada Charlotte, e com ela teve uma filha chamada Ginger. Só que, como já podemos imaginar, com o tempo o casamento começou a ficar estagnado, a relação já não é mais a mesma de antes, mas em paralelo o destaque dessa relação familiar é entre o pai Blake e a filha Ginger, porque justamente por ele ter tido uma relação conturbada com o pai e o pai ter sido negligente com ele, o Blake desenvolveu uma necessidade de ser o pai perfeito, o pai protetor, aquele que vai proteger a sua filha. Ele fala o tempo todo que a função dele é proteger a filha dele. Por conta dessa ligação entre ele e a filha, a ligação da filha com a mãe se deteriora um pouco, mesmo porque nessa família o pai, né, o Blake, ele é o dono de casa, ele é o cara que cuida da casa e da filha, enquanto a mãe é a pessoa que trabalha, é a pessoa que sustenta a casa. Pelo menos é isso que dá a entender, porque essa parte aí não é tão explorada assim, né? Nós vemos o pai pegando a criança da escola, fazendo a comida e tal, e a mãe chegando do trabalho, resolvendo as coisas, chegando ocupada, falando no celular, problema de serviço, enquanto o pai dá meio que uma bronca nela por não fazer isso na mesa, essas coisas assim. Por conta disso, a convivência do Blake com a filha é maior do que a convivência da Charlotte com a filha. Isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta de ser melhor explorado. Isso é apenas mencionado em uma conversa entre os dois personagens, onde a Charlotte demonstra certo ressentimento, não com Blake, mas pelo fato dela não ser tão próxima da Ginger. E justamente essa questão, junto com um momento muito importante na vida do Blake, que é relacionado ao pai dele, que ele decide levar a Charlotte e a Ginger para o local onde ele morava com o pai na infância. E é lá onde a merda acontece. A partir do momento em que os três chegam no local lá nas montanhas, que é onde ele morava com o pai, é aí que as coisas começam a ficar doidas e eles começam a ser perseguidos por uma criatura horrenda e feroz. E não vou fazer mistério aqui, é o lobisomem, vocês sabem disso, né? Pô, o nome do filme é Lobisomem, eu achar que é outra criatura seria estranho, né? Se bem que seria um bom plot twist, né? Não ser o lobisomem, ser outra criatura e o lobisomem seria outra ameaça. Enfim, já que eu comecei a viajar aqui, não é o caso. E a partir daí, o objetivo da família é sobreviver ao lobisomem. Só que, quem viu o trailer já sabe, o Blake é infectado. E, além de sobreviver, a família que não sabe do que se trata a criatura que eles estão lidando, tem que descobrir o que está acontecendo com o Blake e tentar reverter isso. E nós que somos os espectadores, nós já sabemos o que está acontecendo e rola aquela agonia, porque o Blake, o mesmo cara que falou que o dever dele era proteger a filha, pode vir a ser o cara que vai matar a filha dele. Isso é uma coisa que eu gostei desse filme até certo ponto, que é a sensação de perigo constante, né? A partir do momento em que a família chega na casa da antiga casa, né, do Blake, do pai dele, é perseguição direto, adrenalina, eles até quando eles entram na casa, começam a se fechar, eles nunca estão parados, rola aquela tensão de que o bicho pode, sei lá, entrar pela janela, enfim, essas coisas que eu acho interessante. É um momento da história que é válido ter esse sentimento de tensão, e principalmente quando a gente vê que o cara foi infectado, ou seja, a ameaça não está só do lado de fora, a ameaça está dentro também. E é legal ver como ele vai descobrindo as habilidades que vêm com a transformação. E eu já vou falar sobre a transformação, que pra mim é um dos pontos mais altos do filme. Só que a sensação de perigo para por aí. Por quê? Conforme a aventura vai, a história, né, a trama vai se desenrolando, essa sensação de perigo podemos dizer que nós vamos sendo anestesiados. E, ironicamente, quando a transformação do Blake se completa,
eu pelo menos não senti essa sensação de perigo, eu senti mais uma curiosidade para saber se ele iria ou não realmente matar a própria família. E isso para mim é um ponto negativo, porque quando eu não tenho essa sensação de perigo, eu só fico intrigado com a possibilidade dele matar, o filme perde um pouco de peso para mim. Por quê? Eu passo a não acreditar tanto que a Charlotte e a Ginger podem realmente morrer. E considerando que nós estamos falando de um filme praticamente slasher, né? Que é onde tem uma criatura, um inimigo poderoso perseguindo os protagonistas, isso é um ponto negativo, porque por mais que elas sejam as protagonistas, não sentir medo pela vida delas tira o peso da narrativa, entendeu? Pelo menos eu senti isso, principalmente no terceiro ato. Outra coisa que também foi um ponto negativo são os próprios protagonistas. Eu não vou falar muito dos outros personagens, porque não tem muito o que falar. Eles... Além da família lá, né, do Blake, da Charlotte e da Ginger, os outros personagens que aparecem no filme só estão lá pra cumprir a tabela, né, fazer a trama andar, e eles, se eles têm 10 minutos de tela é muito, enfim, o foco mesmo é na família e no lobisomem. E no caso da família, infelizmente, a Charlotte e a Ginger não me conquistaram, principalmente a Charlotte. A Ginger ainda tem o carisma, né, por ser uma criança, ter a ligação dela com o pai que é bonitinho e tal, mas a Charlotte, por mais que a Julia Garner seja uma excelente atriz, né, a personagem dela, a Charlotte, ela não é carismática. Você não tem tempo suficiente para comprar a história dela, para se importar com os dilemas dela e se importar com ela. Então, a partir do momento em que ela se torna protagonista, é meio que tanto faz, entendeu? A gente só aceita porque meio que é a ordem natural das coisas diante da situação, mas não é uma personagem que a gente torce, entendeu? Diferente do Blake. O Blake, ele é o personagem mais carismático desse filme, o que não é muita coisa. E ele sim é um personagem que a gente aprende a se importar porque a gente vê a história dele sendo contada, né, desde a infância e tal, o motivo dele ser tão próximo da filha e ele querer proteger a filha. Esse contexto, desse senso de paternidade dele, senso de proteção, de protetor, isso dá um peso para a transformação dele no lobisomem, porque ele está se tornando o que ele não quer se tornar, ele está se tornando uma ameaça para a família dele, principalmente para a filha dele. E isso é algo muito, muito triste, inclusive. Uma tristeza que, infelizmente, chega uma determinada parte do filme que é meio que tirada de lado. Sei lá, eu senti um pouco de falta de carga dramática no final. Por mais que o filme mostre ele, por exemplo, lutando contra a selvageria da transformação do lobisomem para poder proteger a família. Nós vemos ele em pequenos momentos da história aparentemente lutar contra a transformação, mas sei lá, parece que faltou alguma coisa para deixar a coisa mais dramática, mais pesada, mais densa, mais triste, porque a gente considera triste porque a gente sabe da motivação do personagem antes da transformação, mas com o tempo isso é esquecido completamente. E mesmo assim, por conta de certas características dele durante a transformação, é o que me faz não ter tanta sensação de perigo. Sabe qual é a impressão que me teve? Que o filme acabou e ele não se transformou completamente. Ainda tinha um pouquinho mais do Blake e um pouquinho menos do lobisomem no momento em que ele se transformou no lobisomem. O que pode não ser necessariamente verdade, mas é a sensação que me passou. E já que a gente está falando dele, vamos falar do lobisomem, da criatura, que pra mim está muito boa, mas tem um porém. É uma coisa que a gente pode considerar aqui é que a aparência, o processo de transformação e certas características do lobisomem nesse filme podem ser decepcionantes para algumas pessoas porque ele não é o lobisomem que nós estamos acostumados a ver. Porque o lobisomem que a gente está acostumado é o lobisomem europeu, vamos dizer assim, né? O lobisomem que é místico, que se transforma na lua cheia, que é fraco contra balas de prata, por exemplo, e que tem uma aparência muito mais parecida com de um lobo. Por exemplo, sei lá, o focinho do lobo, essas coisas assim. Não é bem assim nesse filme, porque o lobisomem desse filme, ele é baseado mais, talvez, nas lendas das tribos nativo-americanas, ou coisas do tipo. Porque sim, o lobisomem existe em várias culturas, e dependendo da cultura, a forma como é contada essa lenda, como ela é adaptada, é diferente.
E aparentemente eu diria que a lenda do lobisomem contada aqui é mais voltada para a lenda dos nativo-americanos, que é um lobisomem um pouco mais pé no chão, podemos dizer assim. Não chega a ser explicada as origens da criatura. A única característica que nós vemos aqui é que ele só age à noite. Não sabemos se ele se transforma à noite e se de dia ele é uma pessoa normal, porque não aparece isso. E ele infecta outras pessoas. Fora que a aparência do lobisomem, apesar de ter as características bestiais, como as presas, os pelos e tal, ele ainda parece muito um humano. Não tem, por exemplo, o focinho de um lobo. E isso pode ser decepcionante para quem esperava algo mais bestial mesmo, algo mais lobo mesmo, né? Bestial não, porque bestial meio que já é. Agora, eu até entendo algumas pessoas que vão se decepcionar por conta da ausência desses elementos mais clássicos, mais europeus, mais místicos da transformação do lobisomem, mas isso não necessariamente significa que o filme está errado. É só uma decisão artística, uma decisão de roteiro, uma decisão de adaptação que pode ser que nem todo mundo concorde. Comente aqui se você concorda, inclusive. Mas, independente disso, eu achei a forma como transformaram o Blake em lobisomem muito interessante. Uma das melhores coisas do filme, inclusive, que foi uma transformação gradativa e usando efeito prático. A partir do momento em que ele é mordido, a gente vê a coisa acontecendo de forma gradativa. Quando a gente... Numa cena ele tá normal, na outra ele já tá um pouco mais peludo, na outra ele já tá com o olho um pouco mais fundo, o cabelo começa a cair, a cara começa a se deformar um pouquinho, mas acontece de uma forma tão sutil que quando a gente percebe já tá assim, entendeu? Mas claro, tem um momento da transformação completa, né, que é quando ele sucumbe completamente à transformação, e essa cena, inclusive, na minha opinião, é a melhor cena do filme. Inclusive eu esperava ver uma lua cheia ali, mas não apareceu, enfim. Vocês vão entender quando você assistir, se é que você já assistiu, né? Comente aqui se você já assistiu e sabe do que eu tô falando. E, na minha opinião, essa é a melhor cena do filme, o que foi muito bacana. Enfim, eu acho que Lobisomem foi uma boa experiência, foi uma boa versão alternativa do lobisomem, mas eu esperava mais. Eu esperava uma coisa um pouco mais mística mesmo. Eu prefiro a versão europeia do lobisomem. Eu prefiro a versão mais tradicional que nós estamos acostumados, mas essa versão também me agradou até certo ponto. O que eu acho que pecou foi... sei lá, eu esperava um pouco mais dos personagens, eu esperava um pouco mais no próprio lobisomem em termos gerais, da perseguição, eu esperava me importar mais com os personagens, e a trama em si me pareceu muito simplória. Foi um filme slasher comum, sem muitas reviravoltas, muito direto ao ponto, algo que eles mandaram muito bem no Homem Invisível, por exemplo. Eles não repetiram a dose em Lobisomem. E isso me decepcionou um pouco. Eu esperava um pouco mais nesse sentido e não sei o que esperar se eles resolverem fazer outras produções adaptando os monstros da Universal de novo. Eu espero que eles peguem esse filme como exemplo para não repetir certas coisas e voltar a usar o método que eles usaram no Homem Invisível. Essa é a minha opinião. Eu acho que esse filme pecou em bastante coisa. É legal de certa forma, não é um filme ruim, não é um filme horrível, não é um filme inassistível, mas é um filme mediano, é um filme que eu não iria ao cinema assistir, eu assistiria em casa numa tarde despretensiosa, sei lá, não tem nada pra fazer, tá num stream, eu vou lá e assisto só pra passar o tempo, entendeu? Não é algo que eu me sinta com vontade de parar tudo pra assistir. Eu faço questão de sair de casa pra assistir com os amigos, por exemplo. Mas é um filme legal, é um filme bacaninha, mas não é um filme memorável, eu esperava bem mais. O que você achou desse filme aqui? Comente aqui pra eu saber. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, dá um like pra ajudar, nos siga nas redes sociais e também acompanha o Cultura Exaltada, que essa crítica já está postada lá com outras palavras, além de outras críticas também. Valeu? Valeu, galera, até a próxima e fica na paz.